Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de associação de resistores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. O esquema a seguir representa uma associação de resistores iguais. A resistência equivalente é... Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar, tá, da ideia de curto-circuito. Na física, o curto-circuito ele significa desviar a corrente elétrica que passa por um resistor, colocando paralelo a ele, um fio com resistência desprezível. O grande problema de curto-circuito é que a gente confunde o que a gente fala no cotidiano. Porque no cotidiano a gente fala assim, o aparelho entrou em curto-circuito. O que isso significa? Que o aparelho queimou, ou seja, parou de funcionar. Tá? Então a gente tem essa ideia um pouco confusa. Mas curto-circuito seria, por exemplo, assim, eu tenho duas lâmpadas e essas lâmpadas estão ligadas em série, por exemplo. As duas lâmpadas estão acesas, está funcionando com a mesma DDP, a mesma corrente passando por elas, tudo bonitinho. Se eu pegar e associar um fio paralelo à lâmpada L1, por exemplo, a corrente elétrica vai parar de passar pela lâmpada, que é um resistor, e vai passar pelo fio, que não tem resistência alguma. Então, com isso, se não passa mais corrente elétrica pela lâmpada, e sim pelo fio que a gente associou em paralelo, a lâmpada passa a não funcionar. Ou seja, fisicamente falando, ela entrou em curto-circuito. Entendeu? Aí, se a gente for pensar no que o problema está falando, a corrente elétrica, vamos pegar o caminho da corrente elétrica. Ó. A corrente elétrica ela vai entrar por A, certo? Chegando aqui, ela vai dividir para cima e vai dividir para baixo. Vamos chamar a corrente elétrica que passa por aqui de I1, tá? E a corrente elétrica que passa por aqui eu vou chamar de I2. Quando a corrente elétrica chega aqui, ela fala assim, opa, eu tenho dois caminhos a seguir. Eu tenho o caminho de R, que tem uma resistência, e eu tenho esse caminho que não tem resistência. Como a corrente elétrica ela sempre vai procurar um lugar com menos resistência para passar em maior quantidade, ela nota que se o caminho aqui de cima não tem resistência alguma, ela não vai passar por R. Então, a gente diz que R entrou em curto-circuito. Então, o I2 vai vir para cá, vai passar para cá, e chegando aqui, ele vai juntar com o I1, formando o I novamente. Então, a gente pode dizer que o R entrou em curto. E aí, redesenhando o meu circuito, ele pode ser escrito assim, ó, o A, dois caminhos a seguir, depois eles vão se encontrar e vão chegar a B. Aqui em cima, eu tenho um resistor R e um resistor R, e aqui embaixo somente um R. Aí a gente sabe que resistores em série, a resistência equivalente é a soma dos resistores. Então, o REC vai ser R mais R, isso vai dar 2 R's. Então, a minha resistência, a minha associação de resistores final, ela ficaria dessa forma aqui. Ó. Aqui eu tenho 2 R's e aqui eu tenho R. E aí eu tenho que lembrar que na associação de resistores diferentes em paralelo, a resistência equivalente é R1 vezes R2, R1 mais R2. Então, o meu REC ali vai ser 2R vezes R, 2R mais R. Então, vai ficar 2R ao quadrado divididos por
3R, simplifica esse R com esse aqui, resposta final é 2R sobre 3. Por isso que a resposta é a letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.